Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter a palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom estudar o Evangelho, os ensinos de Jesus. Vamos meditar hoje num ensino muito importante que o Senhor Jesus deu. Amém? Amém. João 8, 34 a 44. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Amém. Então, Noemi leu o Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 34 ao 44. E Jesus diz assim àqueles que falavam com ele, não é? Vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo, e querem satisfazer os desejos deles, porque ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque nele não há verdade, ele é o pai da mentira. E Jesus dizia assim: vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo. Esse ensino de Jesus é um ensino importante para nós todos, porque ele, na verdade, as pessoas que Jesus estava conversando, estava ensinando, parece que Jesus está brigando, não é? Mas Jesus, como mestre, está ensinando, e ele tem que dizer a verdade às pessoas, para que as pessoas possam se arrepender e voltar para Deus, não é? Porque essas pessoas diziam assim: nós somos filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé, né? Era um dos patriarcas. Nós somos filhos de Deus, e tudo isso era uma ilusão da cabeça delas, porque de fato elas não eram nem filhas de Abraão, nem filhos de Abraão, porque eles não tinham fé. Também não eram filhos de Deus, porque eram incapazes de ouvir a voz de Jesus, eram incapazes de aceitar o ensinamento de Jesus. E essas coisas demonstravam que eles não eram nem filhos de Abraão e nem filhos de Deus. E eles pertenciam a quem? Ao pai deles. Quem era o pai deles? O diabo. Por quê? Porque eles eram homicidas, o diabo foi homicida desde o princípio, e eles não se firmavam na verdade, e eram incapazes de ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas essas pessoas já morreram, e esse ensinamento agora é para nós, não é? Primeiro, vamos examinar a nossa vida e perceber o seguinte: será que nós concordamos com a morte das pessoas? Será que nós concordamos quando acontecem coisas que matam pessoas discriminadamente, que a violência se instala, que as coisas ficam nebulosas, com guerras, né, nos ensinam que aquilo é justo? Será que nós temos vontade que algumas pessoas morram, ou nos alegramos, ou desejamos a morte de alguém? Porque um cristão, para ser filho de Deus, ele deve entender o seguinte: Deus é amor, e aquele que é filho de Deus ama o próximo. Ah, mas essa pessoa não presta, essa pessoa comete crimes, mas ela será salva por Jesus. Eu tenho sim que orar por essas pessoas, eu tenho que levar Jesus a elas e não concordar com homicídios,
concordar com violência, porque a violência, ela nunca é certa. Eu não tenho que me alegrar com a morte de ninguém, porque morreu pessoas que são bandidos, ou pessoas que parecem bandidos, porque as pessoas são pobres e moram em certos lugares já são bandidos. Não é assim, não é? As pessoas são pessoas. Hoje elas estão pobres, amanhã elas podem não ser tão pobres. Hoje aqueles que têm dinheiro podem não ter dinheiro no futuro. Tudo é muito relativo, não é? O mundo não é estático, não é? E as pessoas são pessoas, mas eu, como cristão, não posso concordar com a morte de ninguém, não posso apoiar violência, apoiar pessoas que pregam a violência, que tentam dizer que isso é certo, porque Jesus diz que essas pessoas pertenciam ao pai delas, elas pertenciam, isso diz o texto, ao pai delas, que era o diabo, porque o diabo foi homicida desde o princípio. Eles queriam matar Jesus. Só o desejo deles de matar Jesus já os tornava homicidas. E já por eles serem homicidas, eles se tornariam então filhos do diabo. E pois eles não se firmavam na verdade, eles eram incapazes de aceitar a verdade. A vida deles era uma mentira. Eu sou filho de Abraão, mentira. Sou filho de Deus, mentira. Porque as obras, os pensamentos deles diziam que eles eram filhos do maligno. Eles defendiam, viviam, se alegravam com as coisas más, não é? Eles não queriam saber de justiça, eles não tinham o amor de Deus neles, não é? Então, assim, essa lição é para nós. Será que nós somos assim também? Mas eu não sou assim. O engano que nós cometemos é sempre pensarmos que nós somos bons. Jesus ensina que bom é só Deus. Nós somos pessoas que ainda estão aprendendo. E por isso que nós temos que nos examinar e ver se nós não somos assim também. Porque dependendo do que nós defendemos, dependendo do que nós achamos certo, justificamos e nos alegramos, nós também estamos nessa situação dessas pessoas, porque elas queriam matar Jesus e Jesus diz assim: vocês pertencem ao Pai de vocês, porque vocês desejam me matar. Ele não se firmou na verdade, a verdade nunca esteve nele. Será que nós lutamos pela verdade? Será que nós gostamos de viver na mentira? Gostamos de viver nas ilusões? Eu sou o filho de Deus, eu pertenço a tal igreja, eu sou isso, aquilo. Gente, e as suas obras são de pessoas realmente que são de Deus ou é uma enganação? Ou você está enganando os outros e enganando a você mesmo? Mas a Deus a gente não engana. E essa passagem é para nós, não é para essas pessoas, não é para constar aqui na Bíblia que um dia isso aqui é um ensino de Jesus. Jesus não está brigando com ninguém, ele está ensinando. Ele está dizendo: se vocês são assim, vocês são assim. Vocês não são filhos de Deus, vocês não são filhos de Abraão, filhos da fé, vocês são do maligno. E já pensou que triste se Jesus chegasse para nós e dissesse isso para nós, porque nós defendemos matança, não acreditamos que as pessoas possam se converter e aceitar Jesus, não gostamos daquele, desse, aceitamos barbaridades, não é? Isso é errado. Eu sou cristão, eu tenho que confiar na vida, tenho que confiar na conversão, tenho que confiar no amor, né? E Jesus, nesse mesmo texto, um pouco antes, ele diz assim que aquele que peca é escravo do pecado, não é? E as pessoas só serão livres da escravidão do pecado, porque quando você é escravo do pecado, você não pode permanecer na presença de Deus, porque o seu Senhor é Deus. Quando você é escravo do pecado, o seu Senhor é o pecado, não é Deus. Então, por isso que ele diz que você é um servo que não pode permanecer para sempre na família. Jesus, não é? Precisa libertar a mim, a você, a todos nós, da escravidão do pecado. Quando nós não temos nem vontade própria, mas o pecado nos domina totalmente, como se nós fôssemos uma pessoa
viciada em bebida ou em drogas, que não tem domínio próprio e precisa usar essas substâncias, porque ela já não tem domínio próprio, ela é escrava daquilo. E quando nós somos escravos do pecado, pecamos porque o pecado já nos domina. Paulo explica isso, não é? Já não sou eu que peco, mas o pecado que habita em mim me faz fazer aquilo que eu odeio. Não é porque eu, conhecendo a Deus, eu odeio o pecado, mas às vezes cometo porque ele me domina. Mas como eu me liberto disso? Jesus nos liberta, e Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, Jesus, se o Filho vos libertar, de fato vocês serão livres. Essas são lições importantes para nós, para que nós entendamos o que nós pensamos, o que nós defendemos, como é que é a nossa vida. Eu sou assim, eu sou da tal religião, eu sou isso, aquilo. Talvez Jesus dissesse para vocês: olha, vocês não são isso, que se vocês fossem isso, vocês fariam as obras que Deus aprova, e não as obras que vocês aprovam, né, que são do maligno. Não é para nos acusar, mas é para que possamos pensar nessa passagem como se Jesus estivesse falando conosco, se nós também não somos assim, não é? Também não temos esse tipo de sentimento, que não é um sentimento daquele Filho de Deus realmente. Amém? Vamos meditar nessa passagem. Amém. Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Amém. Pedimos que você compartilhe com outras pessoas, que você dê o seu like e também assista os outros vídeos, pois Amém. nós temos vários. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigada, Pai, por esse dia, por essa palavra, que nós possamos levar a sério os seus ensinamentos, pois eles trazem vida e paz ao nosso coração e trazem salvação. Peço que abençoe todos que estão assistindo esse vídeo, os familiares, e que as pessoas possam realmente colocar diante de Ti os problemas, confiando que o Senhor está no controle. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.